Ele foi notícia no país depois de ter a perna decepada por uma lancha em 2009. Daniel Christian de Matos agora ganha novamente as manchetes policiais, acusado de homicídio duplamente qualificado. Suspeitos apontados por familiares como autores do assassinato de cabeleireira são ouvidos por delegado e liberados. A polícia descarta a hipótese deles serem executores. 2 jovens morrem em um grave acidente no noroeste do estado. Um outro passageiro foi socorrido em estado grave. Câmeras de olho na BR-101. São 120 quilômetros de monitoramento. As imagens vão agilizar o atendimento em caso de acidente e também vão trazer informações do trânsito em tempo real. Adolescentes roubam carro, atropelam um ciclista e trocam tiros com a polícia. O drama de uma mãe que busca atendimento para o filho. Ele tem convulsões e só consegue atendimento na rede pública para daqui a 3 meses. Acidente entre caminhão e trem no norte do estado. Ex-lutador Touro Moreno, pai de Esquiva e Yamaguchi Falcão, é detido depois de colocar fogo na casa. Ele estaria embriagado. E sal fora das mesas de bares e restaurantes. A lei foi sancionada pelo governador e vale a partir de julho, mas divide opiniões. A gente já volta. Olá, boa noite. Ele virou notícia em 2009 depois de ter a perna decepada por uma lancha. 6 anos depois, volta novamente às manchetes, mas por uma tragédia no mundo do crime. É suspeito de homicídio duplamente qualificado. A Superintendência de Polícia Prisional do Espírito Santo cumpriu mandado de prisão expedido pelo Ministério Público contra Daniel Christian Matos. O jovem, que há 6 anos foi atropelado por uma lancha na Baía de Vitória. Daniel perdeu a perna direita no acidente. Na época, em 2009, conseguiu uma prótese fruto da doação de um empresário. Mas só que esse jovem cresceu e acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Hoje, aos 19 anos, é acusado de homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu em dezembro do ano passado no bairro André Carlone, na Serra. Segundo a denúncia do Ministério Público, Daniel estava junto com outros 3 suspeitos e teria efetuado os primeiros disparos na vítima. Circunstâncias foi uma discussão do grupo dele com um outro cidadão que teria envolvimento com a namorada de um amigo do Daniel. Segundo o Ministério Público, na denúncia, o Daniel efetuou os primeiros disparos e o seu parceiro, Lucas Santos Silva, efetuou outros disparos na vítima, não dando chance nenhuma de reação. Ele foi preso na casa dele em Cariacica. Ainda assim, diz que não tem nada a ver com o assassinato. Não sei disso aí não. Só tava junto só, mas não sei questão disso aí não. Junto de quem você tava? Rapaz, a polícia já sabe do que é necessário já. Fiquei sabendo por alto o que aconteceu. Um rapaz foi assassinado lá e sei por alto mais ou menos o que aconteceu. Daniel receberia uma pensão de R$3.000 por mês de indenização. E essa não é a primeira vez que é detido pela polícia. Ele teve envolvimento com mais 3 pessoas e foram acusados de porte ilegal de arma. Segundo ele, foi liberado por fiança de R$5.000. Nos causa surpresa porque ele próprio nos disse que ele recebe indenização fruto desse processo que nós falamos, né, que ele lamentavelmente perdeu uma perna. Então ele não teria essa necessidade de envolvimento no mundo do crime, até pelas suas condições físicas, né? Daniel já foi encaminhado ao presídio de Viana. Suspeitos apontados pela família como autores do assassinato de cabeleireira são ouvidos pela polícia. Durante a tarde, o delegado titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher ouviu 2 homens suspeitos de estarem envolvidos com a morte da cabeleireira Maria Lucas Moura, de 46 anos. O crime aconteceu hoje pela manhã dentro de um salão de beleza, na Avenida Paulino Miller, em Jucutuquara, na capital.
Os suspeitos que prestaram depoimento foram o ex-marido da vítima e o ex-inquilino, que, segundo a polícia, chegou a ter um relacionamento com ela. Em depoimento à polícia, os dois homens apontados por familiares da vítima como os principais suspeitos do crime relataram que estavam trabalhando no momento do assassinato. O delegado verificou as informações e constatou que elas eram verdadeiras. Foi feita a oitiva dessas duas pessoas, foi confrontado o depoimento dela com o que a gente colheu de testemunhas, foram submetidas a reconhecimento e não foram reconhecidas. Ou seja, usamos também da inteligência e verificamos que essas pessoas não se encontravam no local onde o crime ocorreu. Então, como executores, essas pessoas estão praticamente descartadas. Os dois foram liberados após os depoimentos. A polícia chegou a ter acesso às imagens de uma câmera na avenida onde o crime aconteceu, mas nelas não havia nenhum conteúdo que pudesse ajudar a identificar o assassino. A polícia agora trabalha com várias linhas de investigação. A minha equipe já está no local tentando colher imagens de outras câmeras de vídeo monitoramento. Então, eu acredito que amanhã a gente vai ter uma coisa mais poupuda para poder intensificar essa investigação e, quem sabe, chegar no autor. Quem tiver alguma informação que pode ajudar a polícia, é só ligar para 181. O sofrimento de uma mãe que busca atendimento para o filho. O Ryan, de 13 anos, tem convulsões desde pequeno. Agora, a situação piorou e não consegue consulta com um especialista. Ele tem 13 anos, mas é totalmente dependente da mãe. Só quando o Ryan tinha 2 anos, Taína conseguiu descobrir por que ele não se comportava como as demais crianças. A dificuldade é relacionamento, a questão da fala, da alimentação. Uma vida repleta de cuidados e remédios. O que Ryan toma atualmente foi receitado por uma médica em Aracruz, onde eles moraram por um tempo. Mas há alguns meses o menino começou a se sentir mal com o medicamento. Mesmo sem conseguir falar, Ryan passou algum tempo tentando contar para a mãe o que estava acontecendo, que estava com o coração acelerado. Efeito colateral do medicamento que ele toma há cerca de 1 ano para evitar convulsões. Eu deixei ele muito lento e o coração acelerado. Ele reclama. Eu achava que ele estava sentindo o coração, né? Que estava se descobrindo. Mas está acelerando, ele está se sufocando na hora de deitar, para dormir. Ele não está conseguindo deitar e relaxar. O remédio é para relaxar, é questão de humor. Mas ele está deitando e sufocando. Ela procurou um médico da PAI, onde o menino estuda, e recebeu um encaminhamento para consulta com um neuropediatra, especialista que avaliaria a medicação. Foi aí que começou a dor de cabeça. Com o encaminhamento em mãos, Taína já iniciou a semana em busca de uma consulta para o filho. Mas o que ela encontrou nos hospitais infantis daqui de Vila Velha e de Vitória a deixou ainda mais preocupada. Ela deveria voltar em julho. Não para consulta, para uma marcação. A expectativa de atendimento médico nesses 2 hospitais para Ryan é de, no mínimo, 3 meses. É que, como seria a primeira consulta de Ryan, o tempo de espera costuma ser ainda maior. Enquanto o menino fica sem a consulta médica, nem o remédio que costumava ser gratuito na farmácia popular, ele tem direito. Há 8 meses, ela paga a medicação do filho, porque não consegue os exames necessários, nem o laudo de um psiquiatra. Esse é o meu maior susto, né? Aguardar. Ou eu vou matar meu filho, dando uma medicação a ele, dando um infarto nele, ou vou deixar ele sem medicação, mendigando uma coisa que, um direito que é do meu filho, né? Bom, pelo menos uma boa notícia. A diretora do Hospital Estadual Infantil de Vila Velha disse que vai entrar em contato com a família para informar sobre o agendamento da consulta que vai ser realizada na unidade. 2 pessoas morreram em um grave acidente no noroeste do estado. Uma terceira ficou ferida. O acidente foi no trevo de Barbados, na BR-259, em Colatina. De acordo com testemunhas, o veículo vermelho tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo na carreta. O motorista e os passageiros do banco de trás morreram na hora. A outra vítima do carro de passeio foi encaminhada para o Hospital Silvia Vidos em estado grave. O condutor da carreta não se feriu. Mais de 100 quilômetros da BR-101 estão sendo monitorados por câmeras dia e noite.
A tecnologia vem para agilizar o atendimento e socorro em caso de acidente, além de facilitar as informações sobre o trânsito. Elas já começaram a funcionar, mas muitos motoristas ainda nem se deram conta. É câmera para multar? Calma, seu Valquires. A intenção desta vez não é multar. O objetivo é usar a tecnologia para agilizar os serviços prestados aos motoristas que trafegam pela rodovia. Hoje essa central, esse centro de controle operacional da Eco 101, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Qualquer ocorrência que acontecer no estado do Espírito Santo, na BR-101, é chegada, a partir do momento que chega na nossa central, é aberto um registro, já de imediato já são acionados todos os recursos para aquele atendimento. No caso, se é uma colisão, já é acionado viatura de inspeção, guincho, ambulâncias. Ao todo, são 20 câmeras como aquela. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos da BR-101. São trechos de tráfego intenso e com muitos registros de acidentes. Até a semana passada, quando acontecia uma batida, na maioria das vezes a concessionária era solicitada por telefone. Só depois do chamado, a ambulância era enviada ao local. Com monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, o socorro deve chegar mais rápido. Eu acho que vai melhorar porque o tempo de resposta do atendimento a uma vítima de um acidente é mais rápido, né? A expectativa da concessionária é, num prazo de 5 anos, instalar uma câmera a cada 5 quilômetros da rodovia. Isso nos trechos que cortam o estado. Até agora, já foram investidos R$3 milhões na instalação dos equipamentos. Dinheiro proveniente dos pedágios. Eu acho um absurdo isso aí, entendeu? Ao invés de 3 milhões, botaria para melhorar nossas pistas, com pedágio muito caro. Principalmente agora que teve uma alta absurda aí de pedágio. Vale ressaltar também que nesses 20 pontos, qualquer risco possível de acidente, imediatamente já é informado a CIOP, que é a central da PRF. Então essa comunicação ela é muito rápida entre concessionária e Polícia Rodoviária Federal. A Eco 101 tem um telefone para emergências, 0800 77 01 101. O ex-lutador Touro Moreno, pai dos boxeadores Esquiva e Yamaguchi Falcão, foi detido hoje em Santa Teresa depois de colocar fogo na própria casa. De acordo com a polícia, Touro Moreno brigou com a mulher que fugiu da residência. Irritado, ele quebrou objetos e incendiou o local. Touro Moreno foi encontrado pela PM caído na estrada e parecia estar embriagado. Ele foi levado para um hospital, onde foi medicado e, em seguida, encaminhado para a delegacia de Santa Teresa. A casa foi condenada pela Defesa Civil. Touro Moreno foi autuado por ameaça e crime de dano qualificado, conforme a Lei Maria da Penha. Como não pagou R$2 mil de fiança, foi encaminhado ao presídio. Menores roubaram um carro, durante a perseguição, trocaram tiros com a polícia e atropelaram um ciclista. O carro roubado pela dupla foi recuperado em menos de 1 hora pelos militares da Cavalaria da PM, mas o estrago provocado pelos assaltantes foi grande. Eles atropelaram um ciclista perto do terminal de Jacaraípe, na Serra. O acidente foi instantes após o roubo. As marcas ficaram no veículo. De acordo com a PM, o homem de 34 anos foi socorrido ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Ele foi atropelar um ciclista que foi jogado na barranceira e socorrido por familiares mesmo até o Hospital do Jaime ali. O assalto aconteceu ontem à noite em Jacaraípe. O veículo tem seguro, mas o proprietário ficou bastante assustado, já que esta foi a primeira vez que ele foi vítima de assalto. Segundo a polícia, este adolescente de 14 anos e o amigo dele de 17 foram os autores do roubo. O dono do carro contou que estava perto de casa limpando o vidro do automóvel quando os adolescentes chegaram. Um deles estava armado e pediu a chave. A arma utilizada no assalto é esta. E de acordo com a polícia, o revólver calibre 32 estava com um menor de 14 anos. Depois do assalto, os adolescentes fugiram pela rodovia Aldifax Barcelos, em direção à Serra Sede. O garoto de 14 anos é quem dirigiu o carro e também trocou tiros com os PMs. Nos aproximamos a uma distância, acredito que uns 10 metros, eles efetuaram 3 disparos contra a viatura. A dupla foi apreendida no bairro Macafé, graças à ajuda de um caminhoneiro. A pedido da PM, ele atravessou o caminhão na pista, impedindo a passagem dos menores, e acabaram detidos e levados para a delegacia regional do município. O estado de saúde do ciclista atropelado pelos bandidos é estável.
Daqui a um mês, bares e restaurantes estarão proibidos de colocar sal na mesa. O consumidor que quiser deve pedir ao garçom. A medida divide opiniões. A medida de autoria da ex-deputada estadual Aparecida Denadai foi sancionada pelo governo e passa a valer a partir de julho. Até lá, você ainda vai notar a presença do sal nas mesas dos bares e restaurantes. Depois disso, só pedindo para o garçom. E os estabelecimentos que não obedecerem à nova legislação ainda podem ser multados em mais de R$ 1.300. Brasileiro gosta mesmo de uma comida bem temperada, mas nós chegamos a extrapolar a recomendação da Organização Mundial de Saúde de consumir no máximo 5 gramas de sal por dia. Normalmente, os brasileiros consumem em média 12 gramas por dia, mais que o dobro do recomendado. Mas mesmo com dados alarmantes, a medida de retirar o sal das mesas dos bares e restaurantes ainda divide opiniões. Quem acompanha de perto o resultado do excesso de sal na saúde da população garante que a medida, que já é conhecida em países como o Uruguai, por exemplo, veio em boa hora. Eu tenho dito que as doenças do aparelho cardiovascular são responsáveis por 43% das mortes no mundo inteiro. E dentre as doenças do aparelho cardiovascular, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral são os seus carros-chefes. E o que o sal faz com isso? Ele aumenta a pressão dos doentes, aumenta a hipertensão, com isso há um maior número de rompimento de vasos cerebrais. Eu não tenho dúvida, a longo prazo vocês vão ver que a medida foi benéfica e boa. Diferente do que pensam os donos de bares e restaurantes, para o presidente do Sindibares, além de não resolver o problema de quem tem pressão alta, a medida traz dificuldades para o atendimento ao consumidor. É uma lei totalmente inadequada. Eu acho que ela não só não vai ajudar, como possivelmente vai prejudicar. Por quê? A gente sempre tem recomendado, a entidade nossa sempre tem recomendado ao dono de restaurante que use menos sal para fazer a comida, exatamente pensando no hipertenso que está na mesa. Porque aí o hipertenso terá uma comida com menos sal, porque se ela for salgada para a mesa, ele não tem como tirar o sal da comida. E as pessoas que não são hipertensas e querem comer com mais sal, têm sal na mesa para se servir. Enem 2015 com novidades. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. 2 adolescentes com muita coisa em comum. Eles se chamam João Vitor, têm 17 anos, cursam o último ano do ensino médio, estão estudando muito e neste ano vão prestar a prova do Enem. E as coincidências não param por aí. Os dois querem medicina. Medicina UFES. As inscrições começaram na última segunda-feira. Os alunos terão 10 dias para se inscreverem. E atenção, o Enem de 2015 vem com algumas novidades. Começando pelo valor da inscrição, que passou de R$ 35 para R$ 63. Segunda mudança, o candidato não vai receber a confirmação da inscrição em casa, agora só pela internet. Outra novidade, antes os portões fechavam às 13 horas e as provas também começavam à 1 da tarde. Este ano, o horário de fechamento continua o mesmo, mas a prova tem início às 13 horas e 30 minutos. Para o João, de óculos, a mudança foi uma boa. Eles fecham o portão e já começa, alguns não entregam, alguns estão com problema ainda dentro da sala, questão de entrada de alunos, fiscais. Então, dando uma meia hora para eles se ajeitarem, deixar tudo certo, e depois dando essa meia hora no final, vai ajudar muito. Para controlar a possível ansiedade de alguns alunos durante essa meia hora a mais, esta escola vai dar um apoio psicológico. Eu sei que tem alguns alunos que fazem orações, tem alunos que trabalham a respiração para se acalmar. Mas o lado positivo, e nós vamos trabalhar isso nas salas, mas o lado positivo dessa mudança é que vai haver uma uniformidade no Brasil inteiro em relação ao início da prova. Alunos de primeiro e de segundo ano do ensino médio poderão prestar o Enem, só que agora eles não podem mais concorrer às vagas nas universidades. João, sem óculos, acredita que com isso a concorrência vai diminuir. Para a gente é bom, mas para quem é mais novo e queria já tentar uma vaga, isso é ruim. Mas para quem já está no terceiro ano ou no pré-vestibular, isso é muito bom. A diretora acredita que essa mudança foi justa, já que no terceiro ano os alunos estão mais bem preparados. O terceiro ano é um ano muito importante na vida do aluno, para amadurecimento mesmo. Então, o aluno que faz o terceiro ano, o ensino médio completo, ele entra com muita maturidade para enfrentar o curso, né?
As inscrições podem ser feitas pelo site enem.inep.gov.br. E a seguir, caminhão invade linha férrea e atinge trem. A gente já volta. No noroeste do estado, um caminhão invadiu a linha férrea e bateu num trem. O acidente aconteceu na localidade de Maria Ortiz, zona rural de Colatina. O motorista da carreta invadiu a passagem de nível e acabou batendo no trem. O veículo tombou e o condutor foi socorrido para um hospital da região. De acordo com a assessoria da Vale, o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança na tentativa de evitar a ocorrência. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil. E amanhã eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição ao meio-dia. A Ingrid também. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.